Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Nesta edição, no quadro médico, vamos falar sobre o Dia da Fisioterapia e também sobre os malefícios causados pelo uso do tabaco. Tem as dicas do plano com a Vitória Simões e no segundo bloco a gente encerra com uma entrevista com a médica infectologista a doutora Elizabeth Dott. Santa Casa e você está começando, não saia daí! Santa Casa e você já está de volta. Vamos ao nosso primeiro quadro médico que vai falar sobre o Dia da Fisioterapia com a Gabriela Pelim Rosa. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou fisioterapeuta aqui do Santa Casa Saúde, trabalho na unidade da Ana Costa e aqui na fisioterapia a gente atende diversas especialidades, ortopédica, urológica, cardiorrespiratória e neurológica. Eu atendo a fisioterapia neurológica, pacientes que têm debilidades devido a comprometimentos do sistema nervoso, ou central ou periférico, e numa avaliação física e uma anamnese bem completa, a gente consegue direcionar de forma segura o tratamento para esse paciente. Aqui a gente trabalha com exercícios, com atividades funcionais, que trabalham o dia a dia do paciente na casa, na rua, no trabalho, fazendo com que ele, de forma segura, volte a ter a sua independência e volte a fazer parte da sociedade, voltando ao seu trabalho, exercendo suas atividades e tendo uma melhor qualidade de vida. Importante as palavras da Gabriela. A fisioterapia nos últimos anos vem se tornando uma das grandes parceiras das recuperações das pessoas que sofrem acidentes vasculares cerebrais. Então, a fisioterapia cada vez mais ganhando a sua devida importância. Programa Santa Casa e você continua. Eu vou chamar a Vitória Simões, que vai trazer a primeira dica do plano da edição de hoje. Com você, Vitória. Você sabia que temos uma unidade com laboratório exclusivo para beneficiários da categoria do plano executivo e preferencial? Nossa unidade fica localizada na Avenida Conselheiro Nébias e conta com laboratório exclusivo para beneficiários dessas categorias. Além disso, na mesma unidade nós temos o programa de prevenção e promoção da saúde, o Santa Previne, que atende todas as categorias. Lá ocorrem diversas atividades e ações de saúde mensalmente. Venha conhecer a nossa unidade. Anota aí o endereço. Avenida Conselheiro Nébias, 592, no bairro Boqueirão, em Santos. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Fique atento. A Vitória Simões sempre com dicas importantes do nosso plano de saúde. Santa Casa e você prossegue. Nosso quadro médico agora vai chamar o Dr. Cássio Santana, médico cardiologista, que vai explicar pra gente mais uma vez os males causados pelo uso do tabaco. Dr. Cássio, a palavra é sua. O tabagismo é uma doença considerada pela OMS, né? E é a principal causa de morte evitável no mundo. O cigarro, ou todos esses dispositivos que contêm tabaco, né? Eles têm mais de 4.700 substâncias químicas, sendo que dessas, 70 substâncias podem ser consideradas cancerígenas. E as pessoas acham muito que o cigarro só causa câncer de pulmão, né? Mas não. Existem mais de 50 doenças que podem ser causadas pelo excesso de tabagismo, né? Ou pelo uso do tabaco. Entre elas, câncer de pulmão, que é a principal, câncer de laringe, de faringe, câncer de colo de útero, câncer de bexiga, câncer de ovário, infertilidade tanto masculina quanto feminina, osteoporose, catarata. Então tem várias outras doenças que a gente nem imagina que podem estar ligadas ao uso do tabaco, né? Existem várias formas, a gente
fazer o tratamento para o controle do tabagismo, né? Dentre elas terapias em grupo, uso de adesivos, uso de medicações que são bastante eficazes para a pessoa que deseja parar de fumar. Mas o mais importante é a pessoa desejar parar de fumar e entender o quão o cigarro pode trazer problemas para o nosso organismo, né? A longo prazo. É bom saber que uma pessoa que fuma, ela tem 10 vezes chance maior de desenvolver câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma, 5 vezes mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio, 5 vezes mais de desenvolver uma DPOC, que é bronquite ou uma enfisema pulmonar, e até 2 vezes mais chances de desenvolver de ter um derrame, um AVC, né, do que uma pessoa que não fuma. Mas em contrapartida, a partir do momento que você deixa de fumar, em 20 minutos sua pressão sanguínea já normaliza, em até 2 horas você já não tem mais nicotina circulando no seu sangue. Em 8 horas a sua oxigenação já volta ao normal. Em 10 anos a chance de você ter um infarto ela praticamente fica igual a uma pessoa que nunca fumou. E após 20 anos a chance de você ter um câncer de pulmão é igual ou praticamente igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, para as pessoas que fumam, em qualquer hora é hora da gente pensar em cessar o tabagismo. Dá tempo de parar e a curto e até a longo prazo a gente consegue evitar de ter essas doenças que a gente falou aqui durante o nosso aconselhamento. Obrigado, Dr. Cássio. Pare de fumar. Se você tem esse péssimo hábito, pare de fumar, que ainda é tempo. A sua saúde vai agradecer muito. E como o Dr. Cássio disse, vocês viram quantas doenças o cigarro, o uso do tabaco traz para nós? Então pare de fumar. Fumar não é bom para a saúde. Santa Casa e você prossegue. Eu vou chamar de novo a Vitória Simões, que vai trazer para a gente agora dicas da nossa rede odontológica. É com você, Vitória Simões. Conheça a nossa rede simplificada do Santa Saúde Odonto. Lá você encontra todas as clínicas e consultórios de toda a Baixada Santista, mais perto de você para um atendimento. Acesse o nosso site planoscs.com.br e clique em Santa Saúde Odonto, que está na barra inicial do site. Ou então, escaneie o QR Code ao lado para ter acesso à rede completa. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória Simões. Gente, saúde começa pela boca. Faça sua consulta na nossa rede odontológica e tenha um sorriso saudável. Programa Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com a médica infectologista, a doutora Elizabeth Dott. Vamos falar sobre meningite. É rapidinho. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê.
A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo, Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Centerlimp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Santa Casa e você já está de volta e neste segundo bloco vamos entrevistar a médica infectologista a doutora Elizabeth Dott, que vai contar pra gente como está a situação da meningite, a meningite que sempre preocupa. E eu já queria, desde já, doutora Elizabeth Dott, bem-vinda mais uma vez. Explica pra gente rapidinho o que é a meningite e como estamos lidando com a doença atualmente aqui na nossa região. Tudo bem? Olá, Guto, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Adoro estar aqui, vocês sabem disso, eu já sou da equipe, né? Então é o seguinte, quando a gente fala de meningite, é preciso que as pessoas entendam que assim, o cérebro e a nossa medula é como se eles estivessem envolvidos por um insufilme, um plástico, tá certo? Que são as meninges. E aí, quando você tem um ataque por uma bactéria, ou vírus, ou um fungo, um agente microscópico desse, elas inflamam e infeccionam. E aí chama-se meningite, porque é uma inflamação, infecção desta camada que protege o nosso cérebro e a nossa medula. Então, que as pessoas entendam que é assim que funciona. O que acontece? Quando a gente está numa situação dessas, ela é como se ela enrugasse e encolhesse. Então, o que acontece? Como ela é uma membrana que faz assim, ó, ela dá aquela puxada, dor de cabeça. Pescoço. Você não consegue botar o pescoço aqui, ó, o queixo no meio do peito. Porque justamente essa membrana, que ela é elástica, ela resseca, inflama e você perde toda essa função. Então, são alguns sintomas da meningite por conta disso. Esse enrijecimento da medula, da membrana, melhor dizendo, é um dos sintomas, mas além desse sintoma, a pessoa que está com meningite, ela apresenta febre, ela tem dor no corpo, quais são os outros sintomas? Isso, que é muito importante. Febre, vômito em jato. É uma coisa que a pessoa não controla. É tão violento, é tão pesado, não é aquela coisa que você consegue correr até o banheiro, não dá tempo. Chama-se vômito em jato. Febre, muita dor de cabeça. Pode ter confusão mental, você pode ter até convulsão, dependendo do tamanho do estrago que essa bactéria ou esse agente está fazendo em você. Então, tem que prestar muita atenção. A gente não pode nunca deixar de pensar em meningite, infelizmente. Existem vários tipos de meningite ou um tipo só de meningite? Existe meningite causada por vários agentes. Então, você pode ter por bactéria, por vírus e por fungo. Por fungo, normalmente, você tem que estar imunossuprimido. É muito comum no HIV ou nas pessoas que estão com a defesa muito baixa. Agora, vírus e bactéria, tá aí. Pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer idade.
É um tipo só que elas recebem nomes diferentes de acordo com os agentes que estão causando ela. Continuamos com a urgência e a importância do uso de máscaras e das pessoas manterem a guarda alta em relação a lavar as mãos, a se comportar de forma, digamos assim, solidária com outras pessoas. A manutenção do uso de máscaras nesse cenário também é aconselhável? A gente cai sempre no mesmo problema. Então vamos lá, tem que lavar a mão, tem que passar o álcool. Ambiente fechado com um monte de gente, põe a máscara. Se você está no estado febril, está com tosse, você vai tomar a atitude de pôr a máscara para proteger as outras pessoas. Então você repara que a gente vai sempre conversando a mesma coisa. E a gente só vai aumentando a doença, né? A gente começou corona, aí a varíola do macaco, aí o herpes, aí não sei o quê, e a gente agora está com a meningite. Você vê que sempre a gente cai no mesmo problema, que é postura, educação e cuidado com o próximo. Existe vacina para meningite? Existe sim. Existe vacina que a gente, logo que a criança nasce, já está lá no comecinho para hemófilos, já tem vacina para meningococos, tem vacina para pneumococos, tem. Só que existem outras bactérias que podem causar meningite e que não estão dentro dessas vacinas. Então tem que tomar cuidado. Você está vacinado para alguns tipos, mas podem acontecer outros que a vacina não prevê. Então tem que sempre tomar muito cuidado. Uma coisa que é muito séria é a rigidez da nuca. Isso aqui fica duro. Você não consegue encostar seu queixo aqui, ó, no peito. É a primeira coisa. Quando a gente está no pronto-socorro, por exemplo, uma criança, delicadamente, óbvio, né? Você tenta fazer esse movimento, a criança imediatamente ela recolhe. Você não consegue. Aí você já começa a pensar que ela vem ladeira, né? Os sintomas, eles não aparecem do dia para a noite. Existe uma sequência de sintomas até o caso se agravar, ou é uma coisa muito rápida? Por exemplo, uma meningite tradicional, vai por hemófilos, por outras bactérias, você tem até um período, começa uma febre, uma dor de cabeça, uma coisa que vai evoluindo. Mas, por exemplo, a meningite meningocócica, ela pode rapidamente se manifestar e rapidamente levar a óbito, ou fazer grandes estragos. Então, você vê que é uma coisa complicada, é uma doença pesada. Por meningococos, é uma doença pesada, pode fazer distúrbio de coagulação, ela pode, além da meningite, pegar o resto do corpo. Olha, assim, é triste, são casos que às vezes em 24 horas você perde uma criança assim, ou um adulto assim, sabe, escapa da sua mão se você não fizer o diagnóstico. Eu ia te perguntar, você meio que respondeu já. É uma doença que atinge mais crianças, atinge adultos, idosos? Qual é o perfil, se é que há esse perfil, do doente que tem meningite? É muito mais em crianças, muito mais em crianças. E assim, com as crianças você consegue trabalhar melhor. Um adulto com meningite é uma coisa mais grave. É que nem um adulto com pneumonia, é mais grave. No idoso, então, é mais grave ainda. Mas o público-alvo, muito mais as crianças. E é uma doença sazonal? Ela aparece mais em determinada época do ano ou é no ano inteiro? É no ano inteiro, mas com certeza no inverno ela é pior. Ela é pior. As Por bactérias, quê? Pelo próprio movimento da gente estar mais fechado, você não tem, por exemplo, os ambientes estão... Está todo mundo com frio, então você não tem janela aberta, você não tem circulação de ar. Então, pela própria movimentação do inverno, a gente tem muito mais incidência no inverno. Ainda em cima disso que você falou, o que a gente deve e pode fazer para, por exemplo, em casa? É manter, claro que não vamos deixar a casa escancarada com frio absurdo, mas deixar a casa sempre com ventilação já é um primeiro passo? Sim, já ajuda. Tem que deixar a casa arejada, porque, por exemplo, se alguém que estiver portando... Porque, às vezes, olha que coisa pode acontecer. Você pode estar com uma bactéria dessas numa sinusite, e você espirrou em alguém. Só que esse alguém, quando recebeu essa bactéria, em vez de fazer uma simples meningite, ou uma simples sinusite, ela faz uma meningite. Então, você vê
que tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de não espirrar no amiguinho, essa coisa de não tossir no amiguinho é muito séria, porque pode levar, para você, foi só uma coisa simples, para o outro pode ser uma coisa pesada. Então você vê que a gente está. Agora a humanidade está convivendo com esses bichos, né? A gente já está há 30 anos fazendo isso, mas agora as pessoas estão entendendo e estão vendo que assim, existe uma realidade paralela muito complicada em que esses bichos eles praticamente dominam. E a gente fica correndo atrás do prejuízo, entendeu? E lógico, eles têm um comportamento em que eles se protegem, eles se defendem, e a gente não. Então eles estão ganhando de goleada de nós, né? Você comentou que a meningite tem a causa em vírus ou em bactéria. Esse vírus e essa bactéria, eles têm o mesmo ciclo, por exemplo, que outros vírus, por exemplo, o vírus da gripe, eles sofrem mutação de ano para ano, de temporada para temporada? Não, normalmente não. A meningite viral, ela é um quadro mais ou menos parecido com esse. Febre, o pescoço, a dor de cabeça, mas ele é muito mais tranquilo que a meningite bacteriana. Então, funciona mais ou menos como uma gripe. E a gente não tem grandes mutações, não. É aí que está. Aonde que entra o problema com o corona? O corona é um cara que ele se multiplica muito rápido e ele é muito fácil de sofrer mutação. Esses outros vírus que a gente está convivendo com eles, não. Eles são muito menos multiplicáveis e muito menos fabricantes de mutação. Então, você vê que, assim, é praticamente a mesma turma sempre. Eu sou da época que tinha vacina, o revolvão lá, contra a meningite. Eu tendo tomado essa vacina, eu estou imune à meningite ou eu preciso tomar uma dose de reforço? E quem não foi vacinado, o que precisa fazer? Então, veja, que a gente foi vacinado para hemófilos, provavelmente, mais para frente a gente foi vacinado para meningococos, alguns para pneumococos. Para essas a gente está protegido. Para outras bactérias a gente não está. Então a gente sempre tem que estar atento e os cuidados. Então, para algumas a gente está protegido, para outros tipos não. Então tem que tomar muito cuidado. Não dá para bobear, não dá para achar que está tudo certo, entendeu? E assim, é uma barbaridade uma criança não estar vacinada. Porque a primeira vacina da meningite, que é a penta, já com 2 meses, já toma a primeira dose. Depois mais 2 e depois mais 2. Então, é assim, é fundamental, faz parte do calendário vacinal, porque na penta tem lá o hemófilos. Então, são vários outros agentes e dentro está a proteção para essa bactéria que causa meningite. Então, não tem justificativa, Guto. Não tem justificativa não vacinar. Não é possível que agora a gente vai dar para trás. Quem já teve a meningite, precisa tomar a vacina ou ela já está imunizada por ter tido a doença? Não. Bactéria não imuniza. Você pode ter de novo, infelizmente. E às vezes você está vacinado e você não conseguiu fabricar a defesa o suficiente para se pegar de novo e se defender. Não existe isso. Cada uma é uma. Então, você teve uma agora, ficou tudo bem. Daqui a um tempo você pode ter de novo. Pode ter de novo. Bactéria não rola. A meningite, ela é uma doença que pode ser, digamos assim, extinta? A gente pode acabar com a meningite ou não? Não. Não, porque como a gente pode ter como causa bactéria, vírus e fungos, a gente tem todo o leque desses micro-organismos podendo causar a doença. Então, infelizmente, mesmo que a gente consiga controlar um tipo X ou 2 de bactérias, tem outras. E essas outras podem causar. Então, você vê, a doença é uma só, é a mesma, mas o agente é que muda. E a gente não consegue, de forma nenhuma, controlar todos os agentes. Com o advento do corona, isso ficou mais explícito. Agora vem a pergunta. Recentemente, algumas prefeituras tiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes coletivos. E quando a gente fala disso, a gente fala de meningite, de gripe, de Covid, todas as doenças infectocontagiosas. Como é que você analisa essa decisão, uma decisão do governo do estado, que as prefeituras, algumas, analisaram e resolveram seguir,
Como é que você analisa essa decisão e se já era hora de, principalmente no transporte coletivo, naquela hora de rush, num tempo frio com chuva, ônibus fechado e o pessoal sem máscara devido à liberação por conta das prefeituras e do governo do estado? Como é que você, como médica, como mãe, analisa essa situação? Você vê, sabe? É bastante interessante isso. Por quê? Tá todo mundo cansado da máscara, concordo? Tá todo mundo exausto de usar a máscara. Os riníticos, que nem eu, a gente fica sofrendo o dia inteiro respirando na máscara. Então você vê que tem bastante descontentamento da população. Ok. Aí, infelizmente, vai, Guto, vamos falar o português claro, né? A gente entra numa fase eleitoral. O que você vai fazer? Você vai puxar o saco do eleitor, desculpa. Você pode mostrar milhões de artigos científicos, mas assim, tirar a máscara, com a varíola do macaco correndo por aí, o corona correndo por aí, porque o pessoal resolveu que não vai tomar a terceira dose, já tomou 2, não vou tomar a terceira. Aí o povo resolveu que não vai vacinar. Aí começou a ter caso de pólio de novo. Quer dizer, nós estamos vivendo, né, uma hecatombe de micro-organismos com problemas. Aí você tira a máscara. Não. E aí, você de máscara, o pessoal olha para você como se você fosse o ET de Varginha, né? Nós vamos fazer a camiseta. Eu sou de Varginha, porque não é possível. Todo mundo olha para você como se você fosse, assim, o louco da vez. Então, assim, não é um momento coletivo, um ônibus fechado. Normalmente, se as pessoas tivessem aprendido, estivessem educadas, como a gente tem nos países orientais, ótimo. Porque o oriental, você pode ver, ele toma todos os cuidados. Então, ele pode tranquilamente andar sem máscara, porque ele não vai espirrar, não vai tossir no outro, não vai tossir na mão e dar a mão para o cara, vai abraçar. Não vai acontecer. Isso não vai rolar. Então, lá pode. Agora, aqui, não. A gente, com 2 anos e 8 meses de pandemia, a educação é a mesma. Não mudou nada, muito pouco. Então, assim, tem uma população que acordou, que está fazendo tudo certinho, tem uma boa parte que não está nem aí, tipo, dane-se, não. Então, assim, nossa, e tirar a máscara, assim, tipo, a gente foi dormir de máscara e acordou sem máscara, né? Parece que foi tudo na calada da noite, assim, né? A gente fez uma reunião às 2 da manhã e lançou o decreto às 7 da manhã. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, eu acho que o momento eleitoral contribuiu muito para essa decisão, infelizmente. E curiosamente, né, Beth, na eleição de 2020, tivemos aquela bandeira verde, né, justamente no período da eleição. Então, coincidentemente, né, de novo, 2 anos depois, na fase pré-eleição, já se decidiu que não precisa mais usar máscara dentro do transporte público coletivo. Finalzinho de programa, Beth. Por favor, aquelas dicas valiosas para as pessoas que, por acaso, esqueceram ou estão achando que a coisa mudou e acabou. Por favor. Uma coisa antes, Guto. Não subestime o sintoma do seu filho. Criança pequena, está com dor de cabeça e febre, não acha que é uma bobagem. Por favor, vai investigar. Bebê de colo, a moleira estufou, vai procurar o profissional, vai no pronto-socorro. Não deixa a coisa caminhar, porque é muito importante o começo para a coisa não desandar. E lógico, voltamos nas medidas. Manter o distanciamento, o álcool em gel, lavar a mão, usar máscara e vacinar. A gente nunca teve uma cobertura vacinal tão baixa. O que está acontecendo? Gente, acorda. Pelo amor de Deus, vai todo mundo vacinar. Que história é essa? Deu uma loucura, deu um surto psicótico na população e resolveu não vacinar. E virou todo mundo cientista e técnico em vacina. Para. Quem determina são os cientistas. Muito obrigado, Elizabeth Dott. Você já faz parte do time aqui, né? Sempre falando a língua que as pessoas entendem. Muito obrigado, viu? Guto, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a nossa equipe. Beijo de todos. Beijo, Beth. Muito obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você.
Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.